Paz do Senhor, irmãos. Amém. Se soubesse que ia ser gravado, tinha vindo mais arrumado, né, irmãos? Dá uma surpresa dessa. Mas amém, né? Tá chegando a tecnologia na Moriá, glória a Deus, né? Isso é uma bênção. A gente sabe que, irmãos, eu sou um dos frutos que foram alcançados por uma rádio, irmãos. Então, Deus, Ele opera de todas as maneiras, em todos os lugares. Glória a Deus. Eu lembro que quando o Senhor me trouxe de volta à sua presença, uma das coisas que eu fazia quando eu estava bêbado, voltando de alguma balada, de algum lugar, e às vezes eu estava andando sem habilitação, fazendo as coisas erradas, eu ligava na rádio evangélica e pensava assim, se a polícia me parar, eles vão ouvir a rádio evangélica e me deixam passar direto. E às vezes aconteceu isso. Mas o Senhor foi falando comigo, né? Então a gente crê que Deus tem um propósito e Ele faz todas as coisas para que Ele seja glorificado. Deus é bom. A gente crê que de todas as maneiras que Cristo seja pregado, né, irmãos? Pai. Irmãos, vamos correr para a gente Glória a Deus. não tentar passar o conteúdo que a gente programou. Se não der, a gente passa para uma próxima oportunidade. Irmãos, vamos abrir Isaías 41, capítulo 29. Perdão, capítulo 41, versículo 9, tá, irmãos? Isaías 41, versículo 9. É um texto bem conhecido, mas ele vai ser a base dessa nossa pregação hoje. Ele fala assim, ó: Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, Tu és meu servo, a ti eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-á, mas não achará. E os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que te preparei um trilho novo, que de dentes agudos, e os montes trilhará e moerás, e os outeiros tornarás como o folhelo. Tu os padejarás, e o vento levará, e o tufão espalhará, mas tu se alegrará no Senhor, e te gloriará no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as encontram, e sua língua seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvi, e eu, Deus de Israel, não desampararei. Abrirei os rios em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, e entendam que a mão do Senhor fez isto. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Nós clamamos a Tua presença, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Pai, através da palavra, assim como o Senhor falou, através dos louvores e através desse momento missionário, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor, essa pregação, que nós possamos passar aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações de acordo com a Tua vontade, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que está no profundo, no íntimo, Senhor, do Teu ser. Pai, comunica aos nossos corações, que os nossos corações, Pai, sejam realmente essa terra fértil, Pai, para que a Tua palavra seja plantada e dê frutos, Senhor. Frutos do Espírito em nossas vidas, que nós possamos crescer, Senhor, em toda boa obra, Pai, que essa palavra venha transformar, Senhor, algum momento, alguma situação que nós estejamos vivendo, Senhor,
porque nós cremos que Tu és o Deus que nos pega pela mão, Senhor, e diz: não temas, Pai. Nós cremos em Ti e nós não tememos o mal, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa, Senhor, fazer um efeito, Deus, e produzir aquilo para o qual o Senhor tem enviado, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, e nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, se a gente ficar só nesse texto, né? Eu choro muitas das vezes quando eu leio essa palavra, porque parece que toda vez que eu leio essa palavra, eu estou passando por problema, né? Então, quando eu leio o Senhor falando assim: não temas, porque eu sou contigo, irmãos, isso para mim já está resolvido meus problemas. Parece brincadeira, irmãos, mas isso é muito real. Eu estou passando por algum problema, de repente eu abro Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo, eu te pego pela sua mão. Então a gente lê um texto que é muito maravilhoso, mas eu li um pouco rápido, depois a gente vai prestar um pouquinho mais atenção, mas esse trecho desse texto, irmãos, Deus está falando que Israel tem que ter confiança nele, né, no Senhor, e que o Senhor vai defender contra os seus inimigos. E é interessante a gente entender que ele vai falar algumas frases do texto que a gente vai ler, que é o sentido que a gente quer colocar esse tema aqui. Ele vai falar: buscá-lo-ão, mas não acharão, porque o Senhor, Ele te toma pela tua mão e te ajuda, né? Ele vai falar: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Irmãos, e esse texto é tão comum nas nossas vidas, né? Quantas pessoas se irritam contra nós e muitas das vezes sem a gente fazer absolutamente nada, né, irmãos? Então a gente vê que é um texto extremamente atual para os nossos dias. Confundidos serão todos que se irritam contra ti. Irmãos, vamos para 2 Samuel, capítulo 15. Vamos ver como esse texto ele faz sentido na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 15, irmãos. Eu vou pulando alguns versículos para a gente não passar do tempo. 2 Samuel capítulo 15, irmãos, a partir do versículo 1, a gente não vai ler tudo, mas o que acontece? Absalão, ele foi perdoado por Davi, né, porque Absalão tinha matado seu irmão Amnon. Ele ficou alguns anos em Gesur. Depois de 3 anos em Gesur, ele recebe um convite para voltar, né, ele volta. Davi deixa ele 1 ano ainda trancado na sua casa sem olhar para a cara dele, e ele decide se apresentar a Davi. Ele faz um plano e consegue prejudicar Joabe, que era do exército de Davi, e Joabe apresenta o pedido de Absalão para ir encontrar com seu pai, porque Davi não olhava mais na cara do seu filho pelo assassinato que ele tinha cometido do seu irmão, né? Por causa de um abuso sexual que ele fez de uma das irmãs, também filha de Davi, que é Tamar, né? Isso a gente tratou bastante na escola dominical com os adolescentes. Quem quiser participar, meu irmão, está aberto vaga lá na nossa sala, tá? A gente tem bastante cadeira para sentar. Então, irmãos, esse é o contexto. Então, capítulo 15 vai falar já de uma atitude de Absalão. Absalão, de repente ele decide falar assim: eu vou tomar o reinado do meu pai. E ele começa a programar essa tomada do reinado de Davi, e ele faz um plano maligno, e ele começa a fazer o quê? Ele vai para o caminho de Israel. Antes que todo o povo entrasse no reino de Davi, em Jerusalém, o que ele vai fazer? Ele para todos que iam para Davi, conversar com Davi, e ele começa a aconselhar o povo. E a Bíblia vai dizer que o povo começa a gostar desse conselho dele. Porque o que ele faz? Ele se passa, como a gente vê hoje em dia, né, nas eleições, ele se passa como um presidente que está querendo angariar votos, né? Ele abraça o povo, ele beija o povo, ele se faz de bonzinho. E a Bíblia fala que o povo começou a gostar dele, porque ele julgava a favor do povo de Israel, que ia falar com Davi, ele parava antes que chegasse em Davi. Então ele começa a resolver os problemas. E aí o que acontece? Um belo dia ele olha para Davi e fala assim: pai, eu preciso voltar lá para Jesus, porque quando eu estava lá, eu fiz uma promessa para Deus, que se o Senhor me perdoasse e eu voltasse a ver a tua face, eu pagaria um sacrifício lá em Jesus. Davi olha e fala: filho, tudo bem, já que é para pagar um sacrifício para o Senhor, pode ir lá. Mas isso era um plano. O que ele queria fazer? Ele queria começar a montar o seu reinado. Então a Bíblia fala que ele começa por Hebron e começa a anunciar para o povo que Absalão reinava no lugar de Davi. E ele começa a fazer esse plano. Então vamos para o versículo 12, irmãos. A gente leu eu trouxe para vocês do 1 ao 12, tá? Então a gente está no 12 agora. Versículo 12, capítulo 15, versículo 12. Também Absalão mandou vir para ele, né, o Aitofel, um homem chamado Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. E vinha o povo e se aumentava ainda mais com Absalão. Então olha que coisa,
Absalão ele vai e manda buscar uma pessoa-chave para essa tomada do reinado de Davi. E é importante a gente entender isso, irmãos. Aitofel é o homem que Absalão vai falar assim: esse vai ser o meu conselheiro de guerra, porque ele era conselheiro de Davi. Então o que ele queria? Ele era um jovem forte, robusto, ele vai falar que era um dos homens mais bonitos da terra, que até o seu cabelo podia se pesar de tanto cabelo que crescia na cabeça dele ano após ano. Então ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa forte, bonita, mas ele precisava de alguém para aconselhar ele nos planos. Então o que ele faz? Ele manda buscar o maior conselheiro do reinado de Davi, que é Aitofel. E Aitofel chega e se apresenta a ele, e agora ele começa um plano com Aitofel. E quando os servos de Davi chegam para avisar, falam: até Aitofel está com seu filho, Davi agora fica morrendo de medo e fala: agora a gente tem que fugir. Agora a gente vai ter que ir embora daqui, porque Absalão é um homem cruel e todos vamos morrer. Então o que ele faz? Versículo 12 para frente, vamos ler o 13. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um de Israel está seguindo Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos, pois, depressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis que os teus servos, para tudo quanto determinares, faremos, nosso rei e nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, 10 mulheres, 10 concubinas de Davi, para guardarem a casa de Davi. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus, todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irás tu conosco? Volta-te e fica com o rei, com Absalão, porque estranho tu és. Ele vai falar: você é estrangeiro, e também te tornarás ao teu lugar. Ontem vieste. Ele vai falar em algumas traduções, ele vai dizer assim: há pouco tempo você está conosco, eu não vou te prejudicar. Eu não te levarei comigo para caminhar, porque você acabou de chegar no nosso reinado. Pois faça-me ir aonde quer que onde eu puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Olha que interessante, irmãos. Isso não vai ser o nosso tema aqui, mas Davi ele chega para um servo, e esse servo era um estrangeiro que tinha acabado de chegar no reinado de Davi. E esse servo ele vai falar o seguinte: ele vai falar para esse servo: eu não quero que você siga a gente, fica no reinado de Absalão, porque você chegou ontem. Em algumas traduções vai dizer: você acabou de chegar faz pouco tempo, eu não quero te prejudicar, eu não quero nem que você morra, nem que a sua família morra. Então pode voltar, não precisa me seguir não, eu não quero a sua companhia, você é um estrangeiro, pode ficar na terra, não tem problema nenhum, não vai me afetar. Davi fala isso para ele. E aí a resposta de Itai para Davi é uma coisa muito linda, irmãos, porque a gente tem que entender o seguinte: quando o Senhor nos alcançou, que nós também éramos estrangeiros, a nossa atitude para o Senhor tem que ser a atitude desse servo. Davi vai falar para ele: você acabou de chegar comigo, eu não quero que você me acompanhe. Mas a resposta dele para Davi é muito melhor. Ele vai dizer assim, eu vou ler por outra versão, irmãos: contudo Itai declarou a Davi, dizendo: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que aonde quer que o rei, meu senhor, estiver, ali eu estarei também, o seu servo para servir, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e disse: vem depressa e passa. E o Itai, o giteu, acompanhou com ele e toda a sua família. Então, irmãos, olha que coisa linda. Ele vai dizer assim, o teu Senhor será o meu Senhor. Se você viver, eu vou viver, e se você morrer, eu vou morrer. Aí a gente vai lembrar, irmãos, que Ruth fala isso para Noemi. Ela vai dizer, Noemi fala para ela: não precisa me acompanhar, porque você é uma estrangeira. Ela vai falar: o seu Deus será o meu Deus. Se você morrer, eu vou morrer. Se você viver, eu vou viver. O teu povo será o meu povo. Irmãos, a gente tem que entender, quando a gente vem para o Senhor, a gente vem dessa mesma maneira. Às vezes a gente chegou ontem na presença do Senhor, mas a gente tem que tomar essa atitude de falar assim: se tiver que morrer, eu vou morrer. Se tiver que viver, eu vou viver. Mas o que importa é que eu sirva ao Senhor. Isso que importa. A gente tem que entender. A gente passou por um momento missionário, irmão Fátima falando dos afegãos. Irmão, se tiver que morrer, tem que morrer. Se tiver que viver, vai viver. O que importa é que Deus seja servido. É o que esse servo vai falar para Davi: não importa se a gente vai morrer ou viver. Não importa que eu cheguei ontem. O que importa é que eu sirva ao teu Deus. O que importa é que eu siga o seu Senhor. Eu juro por Yahvé que se você morrer, eu morro, e se você viver, eu vivo. Esse é o papel do cristão, irmãos. Isso é um cristão. A gente tem que olhar para essa fala e falar assim: essa é a fala de um cristão. A gente tem que morrer, a gente morre. Se a gente tem que viver, a gente vive. O que importa é que a gente sirva ao Senhor.
independente da circunstância. Glória. Foi o que ele falou para Davi. Então, irmãos, isso é uma coisa que tem que mexer no nosso coração. E aí Davi ele vai continuar, e aí vai trazer a família dele, e versículo 26 vai dizer o seguinte, que toda a terra chorava muito pelo que estava acontecendo com Davi. Esse texto talvez não é um texto muito conhecido, não é um texto comum da maior parte dos irmãos lerem, né? Mas é um texto muito maravilhoso, irmãos. E aí olha o que vai acontecer. Então, versículo 25, então o rei Davi disse a Zadok, um dos sacerdotes, torna a levar a arca de Deus à cidade, pois se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver nela a sua habitação. Se porém o Senhor disser assim, não tenho prazer em ti, eis que me faça de mim como parecer bem aos teus olhos. Olha o que Davi fala para o sacerdote, irmãos. Ele vai falar assim, ó, leva a arca do Senhor para Israel novamente, e deixa lá. Se porventura o Senhor tiver misericórdia da minha vida, eu voltarei a ver ela lá na cidade do Senhor. Mas se caso o Senhor não tiver misericórdia da minha vida, não tem problema, eu posso morrer, que seja feita a vontade do Senhor. Irmãos, olha como é importante essa palavra, ele vai dizer que seja feita a vontade do Senhor. Se eu tiver que morrer, que eu morra. Se eu tiver que viver, vai ser feita a vontade do Senhor. Então, irmãos, é um texto muito missionário, né? Se a gente for ver, é muito missionário, irmãos, olhando para os nossos irmãos perseguidos. Que seja feita a vontade do Senhor, irmãos. Se é para morrer, que morra. Mas se for para viver, seja feita a vontade do Senhor. Então, irmãos, aí versículo 28, ele fala assim, ó. Olhai, que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços, e todo o povo ia ter com ele, cobria também a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo assim, Aitofel, o teu conselheiro, está entre os que se ajuntaram com Absalão. Então Davi disse, ó Senhor, transtornas o conselho de Aitofel. Irmãos, olha que interessante, esse texto aqui, já tem alguns meses que era para mim ter pregado ele, mas esse seria o tema do nosso texto. Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Irmãos, Aitofel ele vai representar literalmente Satanás aqui nessa passagem. Toda vez que você lê esse nome Aitofel, você pode entender que é Satanás agindo contra Israel, agindo contra Davi. Se a gente for trazer para a nossa vida, são os planos de Satanás contra a vida do cristão hoje. Esse é Aitofel, essa é a representação dele. Aitofel ele tem um significado muito específico, irmãos. Ele fala assim, ó, irmão da loucura ou conversa tola. E ele era o principal conselheiro de Davi. Então Davi ele faz uma oração para Deus. Quando Davi ouve dizer que Aitofel está caminhando com Absalão, ele não vai falar, poxa, quantos anos eu tive com ele? Ah, Deus, por que o Senhor fez isso? Ele vai fazer uma oração para Deus e falar assim, ó Senhor, transtornas o conselho de Aitofel. Senhor, acaba com os conselhos de Aitofel. Ele vai falar para Deus algo que Deus lá na frente vai responder. Aquilo que Davi orou. Como é importante, irmãos, quando a gente está passando por uma situação de opressão, a gente falar, Senhor, transtorna o plano de Satanás contra a minha vida. Senhor, transforma esse mal que ele está falando contra mim em bênção. Transforma essa maldição em bênção. É isso que Davi vai falar aqui. Ele vai falar, Senhor, transtorna os planos de Aitofel contra a minha vida. E aí ele vai trazer agora algo do Senhor. E aconteceu que, versículo 32, chegando Davi ao cume do monte para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a sua cabeça. E disse-lhe Davi, se passares comigo, você será pesado. Ele vai falar para Uzai. Porém, se você voltar à cidade e disser para Absalão, meu filho, eu serei, ó rei Absalão, teu servo, como fui servo de teu pai Davi, assim agora serei teu servo. Aí Davi vai falar para ele assim, ó, assim você iria dissipar ou acabar com os conselhos de Aitofel. Então ali contigo será Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E será que todas as coisas que vocês ouvirem na casa do rei fará saber a Zadok e Abiatar. E eis que estão ali também com eles os seus filhos Aimás, filho de Zadok, e Jontas, filho de Abiatar. Pela mão deles o aviso me mandareis todas as coisas que vocês ouvirem. Uzai, pois, ou Hussai, pois era amigo de Davi, e foi para a cidade de Jerusalém, assim que Absalão entrou em Jerusalém. Irmãos, a gente já vai pular para a gente poder não demorar, mas olha que interessante. Diferente de Aitofel, Hussai ele significa Jeová Deus tomou em conta, apressando-se. Esse é o significado desse nome.
E a Bíblia vai dizer que Uzai ele era amigo de Davi, ele era muito chegado de Davi. Então a gente agora vai entender o que a gente está querendo chegar nessa situação. A gente tem dois tipos de conselheiros aqui. Um que é o conselho de Satanás, que é Aitofel, e outro que é o conselho do Senhor, que é Uzai. E aí Davi agora ele vai se colocar diante do Senhor e ele vai usar a vida de Uzai para falar assim, ó, você tem que ficar do lado do rei para você transtornar os planos de Aitofel. Então Deus vai usar uma ferramenta, Deus tem que usar um servo dele dentro do reinado de Absalão, para que possa ser transtornado os planos de Absalão. Porque Absalão queria matar Davi, Absalão queria matar todos aqueles que fossem contra o reinado de Absalão. Então, irmãos, Deus agora ele tem duas pessoas no reinado ali, uma do Senhor e uma que serve a Satanás. E por algum tempo, Absalão ele vai dar ouvidos para os planos de Satanás. A partir do versículo 15, ele fala assim, ó, capítulo 16, versículo 15. Absalão, pois, e todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém e Aitofel estava com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão disse, Uzai disse a Absalão, viva o rei, viva o rei. Porém Absalão olhou para ele e disse a Uzai, é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E Uzai disse a Absalão, não, senão daquele que eleger o Senhor, todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Ele vai olhar para Absalão e falar assim, não Senhor, você não está entendendo, eu sou o servo do rei, se você foi colocado por Deus, eu vou te servir. Só que Absalão não tinha sido colocado por Deus, e Uzai sabia muito bem o que ele estava falando, ele estava dizendo, eu sempre vou servir aquele que for colocado por Deus. E Absalão ele recebe Uzai no seu conselho, ele vai falar assim, ó, e demais disso, quem serviria? Eu, porventura. Porventura não seria diante do seu filho como servi diante do teu pai, e assim serei diante de ti? Então disse Absalão a Aitofel, dá conselho entre vós sobre o que devemos fazer agora. Então disse Aitofel a Absalão, entra ou tem relações com as concubinas que teu pai deixou na sua casa para guardarem a casa dele, e assim todo o povo de Israel verá e ouvirá que te fizeres aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as tuas mãos e de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço do palácio, e Absalão teve relações com as concubinas do seu pai, perante todos os olhos de Israel. E era o conselho de Aitofel, como aquele que aconselhava naqueles dias, como se fosse a própria palavra de Deus. Tal era, tão forte o conselho de Aitofel, assim para com Davi, assim para com Absalão. Irmãos, olha que interessante. A gente, quando vê esse tipo de conselho aqui, todos os dias, irmãos, para quem tem amigos do mundo, ouve esse tipo de conselho. Aitofel ele chega para Absalão e fala assim, ó, vamos dar um jeito de todo Israel saber que você é o novo rei de Israel agora? Faz o seguinte, seu pai Davi deixou 10 mulheres dele no palácio, você vai lá e você vai ter relações com ela na frente de todo o povo de Israel. Irmãos, a gente está falando de algo muito antes de Cristo, a gente está vivendo já no ano 2000 depois de Cristo. Essas coisas acontecem hoje, né, e a gente fica horrorizado. Irmãos, a gente está falando de séculos antes de Cristo e já havia algo tão terrível no povo de Deus. Aitofel fala assim, você vai ter relações sexuais com as mulheres do seu pai na frente de todo o povo de Israel. E o povo de Israel ficou horrorizado com aquilo, só que o povo de Israel falou, poxa, ele é o novo rei, porque ele jamais faria isso se ele não fosse o rei, ele não teria coragem de fazer isso. Irmãos, mas como Deus é maravilhoso, ele não deixa de cumprir a sua palavra, irmãos. Independente da situação que a gente esteja vivendo. Deus, ele não deixa de cumprir a sua palavra. Então, ele recebe esse conselho maligno e ele vai e faz esse conselho maligno. E às vezes a gente, irmãos, a igreja do Senhor, a gente recebe tantos conselhos malignos e a gente, sem buscar a vontade do Senhor, a gente começa a fazer a vontade de Satanás sem saber que a gente está fazendo a vontade de Satanás. Porque Absalão, na cabeça dele, ele fala, poxa, eu vou chamar o conselheiro do meu pai e para mim vai ser muito bom, eu vou ser o novo rei de Israel. E de repente Deus vai até abençoar o meu reinado. Só que o conselho que ele recebe é um conselho maligno. E às vezes a igreja do Senhor, nós recebemos um conselho maligno e aos nossos olhos é muito bom aquele conselho. Às vezes a gente vai fazer aquilo como se aquilo fosse certo. A gente tem, poxa, essa pessoa é uma pessoa que anda com Deus. Esse conselho só pode ser, andava com meu pai. Então eu vou fazer o que ele está me aconselhando. Irmãos, a gente tem que pôr todos os conselhos diante do Senhor.
É como o pastor falou no domingo, a palavra do Senhor diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os teus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente pensa que é muito bom aquele plano que a gente está fazendo para ganhar dinheiro, para trabalhar, para isso, para aquilo, mas às vezes não é o plano do Senhor para a nossa vida, irmãos. Às vezes não é o plano do Senhor, e muitas das vezes é o plano de Satanás para a vida do cristão, e ele não tem os olhos abertos. Ele não consegue enxergar que aquilo é um plano de Satanás para a vida dele. O que tem a ver você fazer isso? O que tem a ver você fazer aquilo? Não tem problema nenhum esse tipo de coisa. Mas aquele irmão também faz. É esse tipo de conselho que Satanás continua dando à igreja, irmãos. Continua dando para mim e para você. Mas a Bíblia fala que aquele que é espiritual em tudo tem discernimento, irmãos. Em tudo tem discernimento. Então a gente tem que entender que a gente não pode estar com os olhos fechados e receber um conselho de Satanás e achar que aquilo é maravilhoso, porque parece bom. A igreja do Senhor não pode viver da maneira que o mundo vive. Não vos conformeis com esse mundo. Romanos capítulo 12. Mas se a gente vai olhar para a igreja hoje, irmãos, a gente pegou totalmente a forma do mundo. A gente faz o que o mundo faz. A gente precisa ganhar dinheiro para alguma coisa, a gente faz o que o mundo faz. Deus não precisa que a gente ganhe do dinheiro do jeito que o mundo ganha, irmãos. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, de uma forma ilícita. E a gente tem que pôr isso diante do Senhor, irmãos. Não precisa, Deus não precisa. Isso tem que ser declarado para a igreja. Deus não precisa dos seus planos. Mas eu tive uma ideia. Deus não precisa do meu plano e do seu plano. É a vontade dEle. E a gente tem que pôr isso diante do Senhor. E a igreja tem feito isso todos os dias. Mas eu tive uma ideia. Irmãos, é de Satanás, não é do Senhor. Irmãos, a gente pregou aqui há alguns meses atrás. Aquilo que Deus te pede, Ele já te deu. Se Deus te pedir alguma coisa, Ele já pôs na sua mão. Mas eu precisava dar uma oferta para tal lugar. Ele já pôs na tua mão, irmão. Não se preocupa. Eu tenho... Irmãos, não faz planos achando que é Deus. Irmãos, Deus não direciona assim. Alguém vai lá e te fala, você fala: nossa, olha que ideia que Deus me deu. Irmãos, coloca diante do Senhor. Mas foi Deus que me deu essa ideia de eu fazer isso. Irmãos, não foi Deus que te deu essa ideia. Desculpa te falar, mas não foi Deus que te deu essa ideia. E aí você ganha aquele dia. Não foi Deus, irmãos. Não foi Deus. Os conselhos do Senhor não são assim. Deus não precisa de jeitinho, não precisa, irmãos. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus não tem junção com o mal. Ele não se ajunta com o mal, irmãos. E a gente tem que pôr isso diante do Senhor. E a igreja está vivendo esse... porque... Irmãos, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com isso. E a gente recebe conselho. Olha, eu vou fazer isso para... Irmãos, Deus não precisa dessa oferta que vem das mãos de Satanás, irmãos. E a gente se ilude. Mas irmãos, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não precisa dos meus planos para sustentar quem quer que seja. Quem quer que seja, Ele não precisa dos meus planos, porque Ele é Deus. Ele faz todas as coisas por si só. Irmão, se Ele falar, sustenta alguém, Ele vai te dar provisão. Manda uma oferta para alguém, Ele vai prover. Não adianta eu inventar. Mas Deus mandou fazer. Não mandou. Não adianta, irmãos. Não adianta, Ele não mandou. Não mandou. E aí eu recebo um conselho. Eu estava numa conversa e eu senti que era de Deus. Irmão, você sentiu errado. Deus não faz esse tipo de coisa. Deus não se mistura com o mal, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Não se deixa. Não se deixa, e a igreja está vivendo esse momento. Irmãos, coisas terríveis a gente está vendo. E parece que é tudo normal. Mas é uma oferta e vou fazer tal. Irmãos, para com isso, pelo amor de Deus. A gente precisa entrar em detalhes. Quem tem discernimento está entendendo o que eu estou falando, irmãos. Quem tem discernimento espiritual está entendendo o que eu estou falando. E tem igreja praticando leis que são contra, que são crimes, irmãos. Tem coisa que as igrejas estão praticando, irmãos estão praticando, que se você for buscar na internet, isso é crime. É crime federal, é crime contra a economia. E tem gente ganhando dinheiro achando que é oferta para a igreja. E não é, irmãos. Deus jamais vai te mandar praticar um crime para dar dinheiro para Ele. Jamais, irmãos. E a igreja, ela peca por falta de conhecimento. Irmãos, por falta de conhecimento. Irmãos, jogo de azar, jamais Deus vai mandar a igreja fazer isso, irmãos. Jamais Ele vai pegar uma oferta disso, irmãos. Jamais Deus vai fazer isso, irmãos. Jamais Deus vai mandar você pegar um dinheiro de lugar ilícito para o sustento da obra. Jamais, irmãos. Abre teu olho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que não é todo o conselho que é do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo. Não é todo conselho. Mas não é, irmãos. Não é.
Pelo amor de Deus, põe diante do Senhor. Fala, Senhor, se o Senhor mandou, o Senhor vai prover. É da tua vontade, Senhor, então que venha do céu, que caia no meu quintal, mas o Senhor vai prover. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Senhor não se deixa escarnecer. Ele não tem conjunção com o mal. Ele não precisa de nada que tenha um jeitinho. Nada que não venha de forma lícita. Nada, absolutamente nada. E a igreja tem que vigiar nisso, irmãos. A gente podia falar muito mais coisas, eu não vou me deter nisso, irmãos. Mas é necessário. A gente tem que vigiar nisso, irmãos. Depois eu vou até compartilhar com o pastor algumas coisas, para o pastor poder depois passar para a igreja, porque é doutrinário. Às vezes a gente tem que se segurar, porque a gente sabe que às vezes os irmãos não sabem nem que está fazendo coisas erradas, mas está fazendo crime. E o irmão às vezes não sabe, acha que é normal, né? Às vezes por ser leigo, ou às vezes porque acha que estão fazendo, outras igrejas fazem, outros irmãos fazem. Tem vários teólogos formados aí que estão até fazendo. Por que eu não posso fazer, que não sou ninguém? Então, irmãos, vamos vigiar, irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, e Absalão, ele vai... Aleluia. Irmãos, é interessante. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades. Não algumas, né? Muitas dificuldades. Às vezes a gente sabe tanta maneira de ganhar dinheiro, né, irmãos? Tanta maneira de ganhar dinheiro. E às vezes eu falo para trás assim, poxa, olha, eu podia fazer tal coisa. Aí o Senhor fala comigo, você sabe que isso é pecado, não sabe? Eu falo, oh, meu Deus. Amém, Senhor. Porque eu tenho conhecimento, irmãos. Se eu tenho conhecimento, eu não posso fazer, irmãos. E às vezes eu falo, poxa, mas não posso fazer. Não, mas Deus, não posso fazer. Senhor, mas eu vou fazer. Não posso fazer. O Espírito Santo fala, Felipe, você não vai fazer. Aleluia. E eu tenho que ouvir, irmãos, não adianta. Irmãos, eu posso fazer o que vocês imaginarem de conhecimento que eu tenho de convivência, de carro, de celular, de o que for, para ganhar dinheiro fácil. Ah, vou fazer um sorteio. Ah, vou fazer uma rifa. Irmãos, isso não é do Senhor. Não é, irmãos. Eu posso ganhar dinheiro assim? Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Coríntios, irmãos, não me convém fazer isso, porque isso é jogo de azar, isso é lei. É só você colocar lá, rifa no Brasil é crime, você vai achar lá a lei. 1941 foi escrita essa lei, não é de hoje. Não é de hoje. É uma contravenção penal, irmãos. É crime de 4 a 1 ano de prisão, mais multa, porque eu não pago imposto disso. No Brasil isso é crime. Tem como eu fazer legal? Tem como eu fazer legal. Eu entrando no Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda, me cadastrando e pagando imposto. Mostrando para o governo, ó, vou fazer isso para ganhar isso por causa disso. Mas o que eu recolher aqui, eu pago aqui. Mas ninguém faz isso, irmãos. Não faz. E se você pode dar um Google, quem quiser. É crime tal coisa, escreve aí. Vai aparecer crime, a lei e o número da lei, irmãos. E aí eu penso assim, poxa, Senhor, mas eu podia fazer, Senhor, porque eu estou precisando tanto, aí eu pego. Você não vai fazer que isso é pecado, filho. É isso que o Senhor fala para mim. Você não vai fazer porque isso é pecado. Eu posso concordar ou não, mas é a palavra, irmãos. E é lei. Eu vou cometer uma infração para poder ter um recurso para me sustentar? Eu não posso, irmãos. É pecado. Jogo de azar no Brasil é pecado. Por quê? Porque é crime. É crime, irmãos. Se é crime eu não posso fazer. Poxa, alguém aqui joga no bicho? Acho que não. Acho que não. Eu acredito que não, né? Tomara Deus que não. Na Mega Sena acredito que não. Na Telecena acredito que não, irmãos. Pelo amor de Deus. Jogos de azar no Brasil é crime. E não é só esses. Tem aqueles que é menorzinho que parece que não é nada. Irmãos, e continua sendo crime. Parece que não é nada. Porque, poxa, as igrejas estão fazendo, os irmãos estão fazendo. Não tem problema. Irmãos, tem sim. Tem sim, porque o Senhor não aceita isso, irmãos. Às vezes se você não sabia, não tem problema. Mas se agora você sabe, não faz mais, irmãos. Mesmo que é tão bom ganhar um dinheiro fácil. É muito bom, é verdade. Mas não é da vontade do Senhor, irmãos. Não é da vontade do Senhor. Não é da vontade do Senhor, irmãos. Não adianta eu querer fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu vou ajudar a obra. Irmãos, para com isso, pelo amor de Deus. Não é assim que Deus quer que você queira o recurso. Não é assim. Mas se eu pedir aqui só o dinheiro, ninguém vai dar nada. Irmão, se ninguém der nada é porque Deus não quer que dê. Porque se você pedir, Deus vai mandar. Se for da vontade do Senhor, Ele vai mandar.
Irmãos, a gente poderia contar milhares de testemunhos, minha esposa é testemunha viva disso, de eu falar, Senhor, eu não tenho condições disso, daqui a pouco meu telefone toca, ô irmão, passa seu Pix aí, estou te mandando um dinheiro, e Deus faz isso, irmãos. Eu não estou falando de ninguém desconhecido, eu estou falando de mim, irmãos. Deus faz isso. Eu falar, Senhor, eu não vou ter condições de pagar essa conta. Oi, Felipe, passa sua conta aí para mim. E me mandar um dinheiro, irmãos. A minha família está ali, eles veem isso. Deus faz isso. Senhor, eu não tenho condições. Meu telefone tocar na hora, irmãos. Na hora. Manda sua conta. Eu estou falando prova viva, irmãos. Não é uma, não é duas, não é três vezes. São várias vezes que o Senhor fez comigo. Várias vezes eu falo, Senhor, mas... Senhor, esse mês eu não consigo. Meu telefone tocar, eu recebi uma mensagem. Ô irmão, passa seu Pix aí. E caiu dinheiro na minha conta, meu irmão. É isso que Deus faz. É do Senhor, então Ele provê. Se é do Senhor, Ele dá provisão. Ele dá provisão, não adianta eu inventar. Ele dá provisão quando é dele, irmãos. Eu posso falar o que eu quiser, mas se não é do Senhor, não tem como você prosperar. Você pode até ganhar, você pode até enriquecer, mas não faz parte do Senhor. Não faz parte, irmãos. Não faz parte. Desculpa te falar isso, mas não é do Senhor. E a gente tem que pôr isso diante do Senhor. Não é da vontade de Deus. E eu não ia falar isso, irmão. Minha esposa sabe, faz tempo que eu estou para falar isso. Ela fala, você não vai falar, você não precisa falar isso. Mas é do Senhor, eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar porque é da vontade do Senhor. A gente não pode receber esse tipo de conselho e achar que foi Deus que falou, porque olha aí, vamos fazer. Não vamos fazer não, eu não posso fazer. Porque, poxa, é tão bom, é maravilhoso realmente, mas não é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Eu tenho que ter isso no meu coração. Não é a vontade do Senhor. Não é a vontade do Senhor. Irmãos, e para a gente poder finalizar, que a gente já passou o nosso tempo. Olha que coisa. Absalão, ele recebe esse conselho, ele pratica, mas agora Deus começa a agir nessa situação, irmãos. A partir do capítulo 17, ele vai falar assim, ó, o que a gente vai fazer? Aitofel agora ganhou volume com Absalão. Aitofel agora, ele é o cara do reinado de Absalão. E ele fala, Absalão, vamos fazer o seguinte para a gente acabar de vez com essa briga. Eu vou atrás de Davi, porque eles estão em fuga, com mais milhares de homens, e nós vamos matar Davi no meio do caminho. Aí no versículo, não precisa ler, irmãos, no versículo 4 do capítulo 17 vai dizer o seguinte, que essa palavra de Aitofel pareceu muito boa aos olhos de Absalão. Olha como o demônio nos cega. Um cara está falando para você, eu vou matar seu pai, e ele está dizendo assim, nossa, que maravilha essa ideia que você deu. Que maravilhosa ideia que você deu. Gostei, Aitofel. Pode ir atrás do meu pai e matar. Só que antes dele fazer isso, Deus entra em ação. Olha que coisa. Versículo 5 fala o seguinte, 17:5. Disse, porém, Absalão, antes de tudo, antes que você faça, chama para mim Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer sobre isso que você falou. E quando Uzai chegou, disse a Absalão, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme essa palavra. E aí, Absalão está dizendo para Aitofel assim, ó. Absalão está dizendo para Uzai, Aitofel me deu um conselho, para a gente matar meu pai, ele vai pegar hoje de noite que meu pai está cansado. Aitofel olha para ele e fala assim, ó, Absalão, o conselho de Aitofel, versículo 7, desta vez não é bom. De repente Absalão vai olhar e vai falar assim, poxa, aconteceu alguma coisa na cabeça de Absalão. Porque o conselho era maravilhoso até então. Ele achou muito bom matar o pai dele. Mas aí ele chama Uzai e Uzai fala assim, ó, desta vez o conselho de Aitofel não é bom. E ele vai dar um conselho diferente. E ele dá o conselho dele agora. E olha que interessante. Vamos pular lá para o 14. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, versículo 14, capítulo 17, 14. A todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Olha o que está em parênteses, pelo menos na minha Bíblia está escrito assim, ó, entre parênteses. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Irmãos, Deus transtorna maldição em bênção. Assim diz o Senhor, ele fez com que Absalão olhasse e falasse, esse conselho de Aitofel não é bom, o conselho de Uzai é. Nós não vamos matar meu pai hoje. Irmãos, e sabe o que acontece? Olha que coisa linda, a gente leu lá em Isaías, versículo 19. Os filhos de Jonatas, os filhos dos dois profetas, dos dois sacerdotes, Jonatas e Aimás, ele é filho dos dois sacerdotes, eles vão e fogem para uma cidade para avisar Davi o que estava acontecendo. Só que quando ele chega na cidade, os homens de Absalão, eles descobrem, e olha o que acontece.
uma mulher está num poço, os dois entram no poço e essa mulher cobre esse poço. E aí os soldados de Absalão chegam para ver e não acham aqueles dois jovens. Não acham. Fala, eles não estão aqui. E assim como a meretriz Raabe faz lá em Josué, quando ela esconde os homens do Senhor, ela escondeu os homens do Senhor aqui. E simplesmente, olha que coisa, versículo 19: tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, espalhou grão descascado sobre ela, assim eles nada souberam. Irmãos, lá em Isaías 41, versículo 12, diz assim, buscá-lo-ão, mas não acharão. O Senhor nos esconde, irmãos. Quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo das suas asas, nós temos abrigo e proteção. Nós temos abrigo e proteção debaixo da vontade do Senhor. O inimigo quer acabar com a nossa vida, irmãos, mas quando nós estamos debaixo da vontade do Senhor, Ele nos esconde debaixo das suas asas. Eles olharam e falaram, a gente não está vendo ninguém aqui, porque o Senhor já tinha prometido, eu vou esconder vocês, ninguém vai achar, buscá-lo-ão, mas não acharão. É isso que está escrito, buscá-lo-ão, mas eles não vão achar, porque eu, o Senhor, os esconderei. E o Senhor escondeu esses dois homens, irmãos, e olha que coisa linda. E aí, versículo 23 vai dizer o seguinte, vendo Aitofel que não tinha seguido o seu conselho, Absalão, ele pegou o seu jumento, versículo 23, levantou-se, foi para sua casa, para sua cidade, pôs em ordem a sua casa, e olha o que ele fez, ele se enforcou, morreu e foi sepultado, irmãos. Deus, Ele acaba com os planos de Satanás, irmãos. Ele vai dizer, não temas porque eu sou contigo. O Senhor, Ele acaba com os planos de Satanás, irmãos. Ele põe por terra os planos de Satanás. Ele não permite que Satanás cumpra a vontade dEle na nossa vida, quando Ele é sobre nós. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e fala, Senhor, frustra os planos de Satanás, Senhor. Senhor, frustra os planos de Satanás, porque Ele tem feito de tudo para acabar com a minha vida. Senhor, Ele tem planejado, tem usado pessoas, tem feito coisas para acabar com a minha vida. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor e fala, Senhor, aquela oração de Davi, Senhor, frustra os planos de Satanás. Deus, Ele frustra, irmãos. Deus, Ele frustra, aqui mostra a morte do inimigo. Aitofel falou, não dá mais para lutar contra eles. Eu preciso me enforcar. Ele vai lá e se mata, irmãos. O diabo já está derrotado, irmãos. O Senhor Jesus já derrotou Satanás na cruz. Ele já está derrotado. Os planos deles não podem ser contra a nossa vida. Às vezes, como Davi fez, até fugimos de medo. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele resolve todos os problemas. Às vezes a gente está passando por problemas terríveis, irmãos. Perseguição, ataque, dificuldades. E a gente não sabe como recorrer. Irmãos, coloca diante do Senhor e fala, Senhor, frustra os planos de Satanás, Senhor. Frustra os planos de Satanás. E Deus, Ele muda os planos, irmãos. Ele transforma essa maldição em bênção. Esse ataque vai acabar na sua vida, irmãos. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Os planos do Senhor são infinitamente maiores do que os nossos planos, irmãos. A vontade dEle é soberana sobre a nossa vida. Eu até falei para Tata, a gente passa por uma situação hoje terrível, irmãos. Terrível para a gente poder acabar. Hoje foi um dia, irmãos, eu nunca escrevi tão pouco, eu escrevo páginas e páginas e páginas. Hoje estava dando 6h40, eu estava com 3 linhas escritas, irmão. 3 linhas escritas, 6h40, eu falei, Senhor. Mas eu já tinha todos os textos na cabeça, né, que eu gosto de ler bastante antes de trazer. Irmãos, mas a gente passou por uma situação terrível. Hoje eu fiquei muito mal, a Tabata passou mal de uma maneira assim, irmãos. Terrível, terrível. Até 7 horas da noite ela estava vomitando agora, irmãos. E eu lendo a palavra lá na cozinha, eu falei, Senhor, o que a gente vai fazer? Comecei a orar, não estava conseguindo escrever, Eu falei, Tabata, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você, você vai ser curado, você vai orar por mim, eu vou ser curado. Irmãos, ela está aqui. Para a honra e glória do Senhor. Irmãos, mas quem não viu, parece que só estava passando mal. Irmãos, ela não estava passando mal, ela estava muito mal. Ela estava deitada, gemendo de dor. Eu falei, eu vou orar por você, você vai ser curado. E você vai orar por mim, eu vou ser curado. Irmãos, ela está aqui. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. A gente tem que crer nessa palavra, irmãos. A gente tem que crer nessa palavra. A gente tem que crer na palavra do Senhor. Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, para que possa saber que eu, Senhor teu Deus, te chamo pelo teu nome. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse.
eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Eu te cingi, ainda que tu não me conhecesse, para que saibas que desde o nascente do sol até o poente, fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Irmãos, o Senhor faz todas as coisas. Tudo é possível aquele que crê, irmãos. A gente tem que crer que o Senhor ele pode frustrar os planos de Satanás. Irmãos, eu não sei da sua vida, eu não sei o que você está vivendo. Se você está vivendo uma dificuldade, um problema, se tem alguém te perseguindo, irmãos, eu não sei. Mas eu creio que o Senhor pode frustrar hoje os planos de Satanás. Eu creio que Deus pode mudar essa maldição que está sendo lançada na sua vida em bênção. Deus pode mudar esses planos de morte contra a sua vida para transformar em vida aquilo que estava sendo planejado a morte. Deus pode mudar essa situação hoje, se a gente crer na palavra do Senhor, que Ele transforma maldição em bênção. Irmãos, vamos orar para a gente terminar. Pai, em nome de Jesus nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa mudar essa situação que meu irmão está vivendo, Senhor. Eu não sei se é perseguição no trabalho, eu não sei se é na vida, eu não sei se é com os vizinhos, se é com a família, o que tem acontecido, o que o inimigo tem usado para destruir essa família, essa casa, essa pessoa, Senhor. Mas eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Eu creio que o Senhor pode frustrar os planos de Satanás. O Senhor pode mudar essa história, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode operar um milagre hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, a enfermidade. Quebra as cadeias do diabo, Senhor. Quebra as obras do inimigo. Os planos de Satanás contra essa casa, contra essa família, Pai. Em nome de Jesus. Derrube, Senhor, a obra do inimigo, aquilo que ele planejou, Senhor, a morte que estava, Senhor, prevista, Senhor, transforme em vida, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor pode mudar essa história, nós cremos que o Senhor é um Deus de vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, esconde debaixo das tuas asas, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é socorro, o Senhor é abrigo, o Senhor é proteção, Pai, em nome de Jesus. Pai, aniquila os planos de Satanás, Pai, em nome de Jesus. Opera, Senhor, em nome de Jesus, um milagre na vida do meu irmão, Senhor, na vida da minha irmã. Transforma essa maldição que estava sendo planejada por diabo, pelo inimigo, Senhor, em bênção, Pai, em vida, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, para que o Senhor opere, Senhor, nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, para que nós não nos misturemos com esse mundo, Pai. Para que nós entendamos, Senhor, que o Senhor não nos chamou, Senhor, para as coisas erradas dessa vida. Pai, mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que não tenhamos condições, Pai, que nós não façamos, mas que façamos tudo diante do Senhor. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus. Opera em nossas vidas, segundo o Teu querer, Pai. E efetua, Pai, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus, Pai.